Rui Lira, agora na Cultura Informa. Está chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. O Tribunal de Contas da União está pedindo que a Procuradoria-Geral da República decida sobre o bloqueio imediato dos bens de quem? Do ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. O tribunal suspeita que Moro recebeu propina de milhões de reais da empresa americana Alvarez e Marçal. Por isso, o Tribunal de Contas quer bloquear os bens do juiz, ex-juiz, para garantir a indenização de possíveis prejuízos ao governo brasileiro. Vejam quantas voltas a vida dá. Sérgio Moro foi condenado como juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal em junho do ano de 2021, por agir de modo ilegal e parcial na Operação Lava Jato, inclusive ao condenar e prender o ex-presidente Lula sem provas. Além disso, decisões dele derrubaram várias empreiteiras brasileiras, entre elas a OAS e a Odebrecht, e para salvar o que restou, essas empresas recorreram à consultoria americana Alvarez e Marçal, que recebeu de todo o conjunto de empreiteiras mais de 40 milhões de reais. Ou seja, essa empresa americana encheu a tampa, de dinheiro para tentar salvar o que restou de empresas que Sérgio Moro ajudou a quebrar. Numa atitude também suspeita, aí o Sérgio Moro foi trabalhar justamente para essa empresa americana. E em menos de um ano de contrato ganhou 3 milhões e 600 mil reais. Ou seja, ficou milionário, recebendo uma bolada como propina, conforme a desconfiança do Tribunal de Contas, por sua atuação lá atrás como juiz, ao ajudar a quebrar essas empreiteiras, destruindo inclusive 4 milhões ou mais de empregos, conforme cálculo do Diese aqui no Brasil. Moro, na verdade, nesse caso da Alvarez e Marçal, repetiu a mesma coisa que ele tinha feito em relação a Bolsonaro. Se vocês lembrarem bem, quando estava entre o primeiro e o segundo turno, Bolsonaro já tinha vencido o primeiro turno, aí Moro deu um empurrãozinho ajudando a campanha de Bolsonaro. Vazou um depoimento falso de Antônio Palocci em cima da eleição no segundo turno para lançar suspeita contra o PT e o candidato à presidência Fernando Haddad. E com isso ajudou Bolsonaro. Aí o que é que ele fez? Ele cobrou a fatura. Ele acabou sendo ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e, segundo foi muito noticiado e muito falado, inclusive até o próprio Bolsonaro deu algum toque a respeito disso, Moro queria, na verdade, era a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, o Jair Bolsonaro não deu. Como ministro da Justiça, Moro nunca viu envolvimento de Bolsonaro dos auxiliares em qualquer situação suspeita, mas ao sair do governo, praticamente demitido pelo presidente em 2020, ele declarou que Bolsonaro não queria nem combater a corrupção. Então ele se tornou inimigo de Bolsonaro, que hoje enxerga Moro hoje como um traidor. Então, além dos bolsonaristas que não perdoam sua traição, e os petistas que se sentiram injustiçados pela prisão e condenação de Lula sem provas, Moro hoje tem como inimigos vários políticos denunciados por ele, também sem prova. Então esse é um caso muito interessante que a gente está vendo agora. De paladino do combate à corrupção, Moro virou investigado por corrupção passiva e já foi condenado como corruptor da justiça por atuar como juiz parcial. Nas redes sociais, ele é tratado como juiz ladrão, numa metáfora em relação ao futebol. Não é que ele seja ladrão diretamente, mas é uma metáfora. No próximo programa, nós vamos tratar de outro pedido relacionado à corrupção. Trata-se do pedido de cassação de mandato de Aécio Neves, atualmente deputado federal, também acusado de receber propina da JB. Não vamos entrar em detalhes hoje para não misturar muita informação, porque esse caso de Aécio é muito simbólico de toda a trama do golpe contra Dilma Rousseff lá em 2014. Nomes como Eduardo Cunha, José Serra, Michel Temer e Aécio Neves estão entre as figuras principais na corrupção brasileira. A nossa esperança é que agora a justiça comece a atuar de maneira incisiva para apurar e punir os crimes desses que usaram o combate à corrupção como um jeito de enganar o povo enquanto eles próprios praticavam
corrupção em benefício próprio. Afinal, o corrupto tem que ser penalizado pela lei, inclusive com a perda do dinheiro que roubou. É o que todos esperamos, que todos sejam iguais perante a lei. É reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. No nosso Facebook, a Júcia Aparecida está acompanhando a gente, deixando aqui boa tarde e, logicamente, aqui está elogiando o professor Rui Lira. Olha, e dizer também... Muito obrigado, hein? De antemão, pedir as desculpas ao professor Rui Lira e também aos nossos ouvintes, porque a gente passou o tempo, estourou um tempo do professor Rui trazendo a pesquisa para o Senado Federal e também para o governo do estado com Magno Martins, ou seja, a pesquisa para o governo do estado e também para o Senado Federal. Mas enquanto os nossos convidados não chegam aqui, o Fulvio Wagner vai explorar ao máximo aqui o conhecimento do professor Rui. Claro que a gente vai fazer questão de fazer isso aqui. Ouvindo a gente, o Márcio do Encanto da Serra acompanhando a gente aqui também no Facebook da Rádio Cultura. Ceissa Luna também está acompanhando a nossa programação e colocou assim, ó, já fez aqui, já mandou a vinheta pra gente, viu, André? Por que está tão curto o tempo do professor Rui? Ou seja, quer dizer que gosta e está ouvindo a gente nesse momento, professor Rui. E é por isso que a gente pede desculpa. Muito obrigado, um abraço para Ceissa. É por isso que a gente pediu desculpa ao professor Rui e também aos ouvintes, né, fiéis. A Eudson Guedes de Itacaimbó está dizendo: boa tarde a todos da Cultura. Nesta pesquisa, aí ele diz assim, se brincar, Lula perde em Pernambuco. Nessa pesquisa desse senhor, se brincar, Lula perde em Pernambuco. Foi em relação acho que a participação anterior, no caso de Magno, não é? Isso. Eu imagino que tenha sido isso, não é? É até bom a gente olhar aqui qual foi a hora que chegou a pesquisa, a mensagem aqui, André. 1h28. Pronto, então foi isso mesmo. Foi na hora que estava o nosso Magno Martins, então não foi exatamente aqui, não foi a ver com a participação do professor Rui. Iraci Diniz acompanhando a gente também aqui, ó, acompanhando a gente e também aqui compartilhando aqui do pensamento dos ouvintes, que agora há pouco a gente leu a mensagem, não é? Aqui, ó, curtindo a participação do professor Rui. Hoje o professor Rui tá só recebendo elogio aqui, né? Pois é, o Walter Cinegrafista tá dizendo: professor Rui, Moro tirou Lula da eleição para facilitar a vida do atual presidente, vai ser ministro e depois trabalhar na Álvares e Massal, que recupera empresas que ele quebrou e tem gente achando que não teve golpe. Mensagem aqui do Walter Cinegrafista. Walter, o erro de muita gente é não olhar os fatos, porque toda política que Moro seguiu, proibindo que as empreiteiras brasileiras fizessem contratos com o governo, proibindo que as empreiteiras tivessem acesso a crédito para sustentar suas contas e, consequentemente, manter os empregos. Ou seja, todas as decisões que ele tomou eram em favor, na tabela, indiretamente, a favor dos Estados Unidos. Pode ver agora que as empreiteiras que estão no lugar das brasileiras, das grandes empreiteiras brasileiras, que eram grandes também tecnicamente e por capacidade de competição mundial, favoreceu exatamente empreiteiras de Singapura, da Ásia e dos Estados Unidos. São elas que estão aí entrando nos grandes projetos, nos poucos projetos que existem ainda. Então havia claramente o interesse dessa decisão de Moro em favorecer interesses americanos, que foram interesses americanos também que criaram as reuniões de juízes, promotores, Polícia Federal aqui no Brasil, que geraram essa história da vara de Curitiba e que geraram a Operação Lava Jato. Isso tudo vem de uma política do Departamento de Estado. Então todo o jogo em cima da Petrobras, com Moro à frente comandante, com Deltan Dallagnol, isso é todo um jogo dos Estados Unidos, do mesmo modo que eles fizeram, por exemplo, lá na Ucrânia. É bom vocês pesquisarem a respeito, que vão encontrar mais ou menos esse mesmo modus operandi, essa mesma maneira de fazer as coisas. É um jeito dos americanos promoverem suas coisas. E para isso tem que ter colaboração de gente que não é patriota, que não defende o Brasil, como é o caso de Sérgio Moro. Professor Rui, aqui tem a mensagem do Louro de Malhada, Louro Salviano. Aqui, logicamente, o Louro já
demonstra em suas mensagens que é eleitor, não é, do pré-candidato à presidência, Lula, mas ele coloca assim: Rui, por que os bolsonaristas não dão o braço a torcer que Lula está na frente das pesquisas? Olha, isso é uma coisa que acontece com um eleitor, com um torcedor, digamos assim, ou fanático de qualquer setor. Eu conheço gente que não admite que você fale nem sequer que a barba de Lula está assanhada. Se você disser isso, o pau canta. Mexeu com Lula, mexeu comigo. Isso acontece de um lado, acontece do outro. Agora, há uma resistência às vezes que é muito maior. Então, qual é o desafio que fica para quem quer influir nesse quadro e até conquistar uma pessoa que está com outro pensamento? É descobrir as formas de dialogar respeitosamente, questionar aquilo que pode ser questionado e respeitar a pessoa naquilo também que ela tem dentro até do seu fanatismo, porque às vezes não adianta, né? Mas se você puder dialogar, eu acho que é um caminho mais indicado, um caminho melhor, até porque a pessoa vai se sentir respeitada e vai ter menos argumento para desrespeitar o argumento do outro. Porque na falta de argumento, qualquer ignorância serve, né? Abraçar aqui o Luciano do Salgado, tá parabenizando o professor Rui pelos comentários. Obrigado, Luciano. O Rivaldo de Bezerros, Joel Carvalho, Joari Barbosa, o homem do hambúrguer de bode, Cristiane Patriota, abraçar também o Aloísio de Belo Jardim, Jair do Chique Chique, o Vila Nova também tá ligado aqui no programa, Dido. Pois é, são muitas Vila participações. Nova, grande amigo. São muitas participações aqui, a gente, repito, como o André falou aqui, eu repito, faço questão de agradecer aos ouvintes e dizer que, infelizmente, hoje a gente teve aí que dar esse destaque às pesquisas que foram divulgadas, não é? No Governo do Estado, Senado Federal. Senado, exatamente, aí a gente acabou aqui atropelando aqui o professor Rui, nesse tempo aqui que ele sempre traz pra gente aqui o seu conhecimento, sua importante colaboração e tão aguardada essa colaboração pelos ouvintes. Professor Rui, a gente agradece a sua participação, deseja boa tarde e até... Hoje é que dia? Quarta-feira? Até sexta-feira. Deu branco, rapaz? Foi. Até sexta, e se houver uma proposta que está sendo colocada para mim na área de saúde, talvez, André, a gente possa entrar amanhã. Perfeitamente. Então, vocês aí analisam. E vocês falam também com o Magno aí para me dar um tempo de compensação, né? Exato. No programa dele. E no frente a frente. Vocês aí. A André Santiago é o nosso Dido Montenegro. Um abraço também para Sandro Rodrigues e para a grande audiência da Cultura Informa. Forte abraço, professor Rui. Deixe-nos informados em relação à sua participação, se será amanhã ou na sexta-feira, viu? Aguardamos aqui sua participação.